Uma outra alternativa também, né, gente, é sempre o Airbnb, né? O Airbnb, a gente sabe que geralmente é um aplicativo americano que usa para alugar casas e tal. Geralmente é pra você ficar pouco tempo, né? Ficar algumas semanas, alguns dias. Mas eu já vi gente que aluga por temporadas, assim, por meses, alguma coisa assim. Gente, normalmente é muito caro, tá? O Airbnb é muito caro. Se vocês verem alguém que tá alugando por mês e tal, provavelmente a pessoa tem bastante dinheiro, tá? A pessoa saiu do Brasil ou de outro lugar assim e é de uma classe mais favorável para conseguir gastar dinheiro. Por exemplo, um T2 que você vai encontrar em Lille por 600, 700 euros, um Airbnb ele vai estar 1.200, entende? O mesmo. Então, realmente o preço aumenta muito. E lembrando que o salário mínimo é 1.400, né? Então, euros. Então, é muito caro o Airbnb, normalmente. Eu acho que é bem raro encontrar alguma coisa ali. Mas não joga-se fora, né? Se a gente não tem outra opção, não joga-se fora. Em questão de aluguel para curta temporada é sempre bom, porque vai rápido, né? Às vezes tu não precisa realmente ficar num hotel. Geralmente, eu na França, quando eu viajo na França, eu fiquei sempre em hotéis. Em hotéis acabam sendo mais baratos. Mas, enfim, se vocês quiserem saber mais sobre viagens, né? Eu posso também fazer um vídeo, então comenta aqui, tá? E nisso também tem o Gîte de France. O Gîte de France é também um estilo Airbnb, mas virado para a França, tá? Então também é para curta duração e às vezes você pode... Esse Gîte de France te permite também você ficar na casa de alguém, tipo, sabe aquele aluguel de sofá, uma coisa assim? Mas não é bem sofá, às vezes tem um quartinho para você e você tem esse contato com o habitante, assim, com a pessoa da cidade. Então ele é bem mais aconchegante, o Gîte de France, e muitos franceses usam, tá? Então fica a dica, eu nunca usei, mas eu sei que o pessoal usa e é tipo um Airbnb francês mesmo. E assim, você vai me perguntar qual que é a vantagem de alugar por proprietário ou alugar por agência. Vai depender muito, tá? O proprietário, o lado bom é que você não tem o chamado frais d'agence ou honoraire assim que você entra, que é um dinheiro que normalmente pode custar até um aluguel, um mês de aluguel, que realmente vai pra agência e esse dinheiro você nunca mais vê. Tá? Porque é para pagar as visitas que aconteceram, para pagar realmente o trabalho da agência, ali que a agência ganha um dinheiro, né? Nessa parte do aluguel. E o proprietário, quando é direto com o proprietário, o que é mais difícil de encontrar, além disso, é mais barato com o proprietário. Por quê? O proprietário, ele não tem, né? Ele mesmo faz a visita, ele mesmo faz tudo, mas... Em contrapartida, às vezes com agência pode ser melhor, às vezes com um proprietário pode ser melhor, porque às vezes o proprietário, se ele não te responde e tal, tem alguns documentos de quitação, de aluguel e tal, que às vezes eles podem demorar para te fornecer, às vezes é legal ter uma agência, às vezes não tá, então realmente é bem uma loteria, assim, se você encontrar um proprietário bom, é melhor pegar com o proprietário, obviamente, porque você não paga essas taxas e tal. Mas às vezes as agências também são bem corretas e elas conseguem ter a informação com o proprietário mais rápido, ou elas resolvem sozinhas, não precisa contatar com o cara. Então, realmente, é bem de escolha, bem aleatória. Eu aconselho, geralmente, o proprietário, né? Apesar de eu vou pegar numa agência, eu aconselho o proprietário para evitar esse dinheiro de agência que vai pro ralo mesmo, né? Mas vai depender muito do tipo de apartamento que você encontrou. Às vezes, os apartamentos melhores estão em agências, né? Então... vai depender muito, mas se tiver opção para gastar menos, é melhor ir com o proprietário mesmo. Aí depois tem o caution e o dépôt de garantie. Na verdade, se você procurar a definição desses dois nomes, eles são um pouquinho diferentes, né? É um dinheiro que um é para caso você, sei lá, não pagar aluguel, ou o outro é pra, tipo, caso você fizer uma besteira na sua casa e você estiver saindo, eles podem usar esse valor para reparar a besteira que você fez. Então, teoricamente, eles são diferentes, mas na realidade, nos anúncios e na vida real, eles usam o mesmo nome, eles usam para a mesma coisa, tá? O que é um caution? É o calção, né? Em português fica parecido, que na verdade às vezes é um aluguel ou dois, né? Geralmente é um aluguel, tá? É um aluguel, você vai pagar o frais d'agence, que é um aluguel, normalmente, né? Ou menos que isso, tá? Nunca é mais que isso. O teu aluguel do mês e esse caution, que é pra caso, quando você sair, esse dinheiro ele volta pra você, tá? Ele tem que pagar.
tem que voltar pra você esse dinheiro. É só pra em caso de que se você destruir alguma coisa, ele pode ficar com esse dinheiro pra ele pra poder reparar a besteira que você fez. Mas se você sair do local e ver que não tem nada, não aconteceu nada demais, esse dinheiro volta pra você, tá? O frais d'agence, não. Acontece que em grandes cidades, eles às vezes pedem 2 calção, então fica bem caro, né? Às vezes se for somar 600, mais 600, mais 600, mais 600, você pode, tipo, só pra entrar no apartamento ali de 40 metros quadrados, já ter que gastar 2.400 euros, então pode custar bem caro. Então, mas E esses de 2, né, que pedem 2 calção, somente os mobiliados, tá? Se for não mobiliado, eles não podem pedir, eles são contra a lei, tá, gente? Eles não podem pedir 2 aluguéis, tá? Outra coisa que pode ser contra a lei também é o negócio da sous-location. Sous-location, na verdade, é uma pessoa que aluga uma casa de alguém e que vai viajar ou vai fazer outra coisa e quer que alguém entre na casa pra continuar pagando aluguel, já que a pessoa não vai estar ali. É meio que ele tá alugando, sabe? Mas alugando pra uma outra pessoa. Só que cuidado, tá? Se você for estudante, normalmente se você for estudante, por exemplo, você vai ter direito a uma ajuda do governo que se chama APL, que é uma ajuda pra pagar o aluguel. E se a casa estiver em sous-location, você não tem direito ao APL. Então você tem que ter bem consciência de quando você for alugar algum lugar, principalmente estudante, que pegar bem uma locação direta com a agência ou proprietário. Por isso que às vezes a agência é bom, porque o proprietário não tem como tu, às vezes, verificar, é meio na confiança, entendeu? Então, pra ter certeza que você é elegível ao APL, tá? O APL é muito bom, porque quando eu morava aqui, eu ganhava uma bolsa do governo do Braftec, vocês podem ver, tem vídeos no canal falando sobre a minha experiência aqui, e eu ganhava 800 e poucos euros. E eu ganhava do governo 120, 114 euros por mês pra ajuda de aluguel, né, gente? Não se joga fora. Sinceramente, não se joga fora. Outra coisa também que vocês vão ver nos anúncios é o chamado charge comprise. O que é charge comprise? Pode ser muita coisa, tá? Mas normalmente é só manutenção do elevador, limpeza dos espaços comuns, sabe? Limpeza do corredor de fora, manutenção do portão. Essas coisinhas assim do prédio, mas água fria. Normalmente é isso, tá? Lixo. Lixo às vezes não é junto, tá? Lixo às vezes você tem que prestar. Você tem que botar de cantinho um dinheirinho pra isso, que normalmente vai entre 100 e 200 euros por ano, que é a taxe d'ordure ménagère. Isso aí tem no Brasil também, no IPTU, sabe? Que a gente às vezes tem o IPTU da casa e tem um outro IPTUzinho que é só pra lixo. Em algumas cidades é assim. Então, às vezes esse valor ele não está junto na charge comprise. E às vezes eles não falam desse valor. Então eu já fico adiantando pra vocês que vocês têm que ter meio que uma reserva pra caso esse dinheiro venha. Entendeu? Aí tem o pessoal que fala assim, mas Karina, eu ouvi dizer que se eu entro na casa depois do dia 1º de janeiro, eu não preciso mais pagar essas coisas. Sim, antigamente, quando você entrava numa casa no dia 1º de janeiro, se você morasse naquela casa no dia 1º de janeiro, você era o responsável para pagar um tipo de IPTU, né, que se chama taxe foncière. E a taxe ménagère também. Hoje, né, com o Macron e tudo mais, ele tirou esse taxe foncière, que era o imposto das cidades, né? Taxe para, tipo, um IPTU, na verdade, porque tem a taxe foncière e tem a taxe também para o proprietário. Tinha 2 taxas, no fim das contas. Então, o locatário pagava a taxe dele e o proprietário pagava a taxe dele lá. Então, o que acontece? Hoje em dia, eles tiraram a taxe do locatário e, normalmente, aumentaram a do proprietário. Só que a gente sabe, gente, a vida é assim, né? O proprietário não vai arcar com todas as dívidas, né? Com todas as coisas. Então, esse valor acaba sendo refletido no preço do aluguel. Então, o preço do aluguel acaba aumentando um pouco. Então, teoricamente, você paga sem saber, mas é isso, sabe? É isso, então, algumas cidades manteram, né? Tipo, tiraram e só deixaram o mesmo valor para taxa do proprietário, mas muitas, obviamente, né? Porque faz um corte de receita enorme para as prefeituras, eles aumentaram do outro lado, né? Para conseguir balancear isso aí. Então, hoje, nesse ano, no ano que vem, acho que já não tem mais, tá? Esse táxi. Então, você pode morar no dia 1º de janeiro, pode morar em qualquer dia do ano, você não paga mais essa taxa foncière, tá? Você não paga mais essa taxa, o que é muito bom, porque já aconteceu de gente tá com um problema e tal. E outra taxa também que você pode
riscar a pagar, caso você for salariado aqui, né, você tinha um salário e tudo mais, é a taxa de televisão, né, que é tipo de televisão e tal. Tipo, se você tiver uma televisão na sua casa e você vai fazer o seu imposto de renda francês, se você quiser saber mais sobre imposto de renda francês, eu também posso fazer um vídeo sobre isso. Você vai ter que declarar que você tem uma televisão ou não e você vai pagar uma taxa por isso, que é uns 100 e poucos euros também. Então, sempre tem que ter sei lá, tem um aluguelzinho a mais, assim, guardado na sua carteira, assim, né, nas suas economias, pra caso vinha essas taxas, você saber o que fazer, tá? Então, charges comprises raros, assim, eu acho que muito raro. Eu não sei se eu vi uma vez na minha vida, assim, que tinha eletricidade dentro, tá? Geralmente a eletricidade não tem dentro e você vai ter que fazer um contrato com uma empresa de eletricidade. Pode ser a Engie, pode ser a Total, pode ser a EDF, pode ser... Tem várias, tá? Tem várias que são... Não é distribuidoras, porque a distribuição é feita pelo governo, enfim, tem uma parte de eletricidade que não cabe nesse vídeo, mas você pode contratar com várias pessoas diferentes. Você não precisa fazer contrato direto com a Celesc, com a Sabesp, não sei o que, porque são do governo, no caso no Brasil. Aqui eles têm a energia, ela tem várias entidades, né? Então você escolhe qual que é a entidade que você gosta mais, tipo... que o preço do quilowatt-hora é mais barato, ou que, essa daqui ela só usa energia verde, ou essa aqui não, enfim, daí tem outros fatores, mas é você que paga separado, tá? Então, dependendo do grau, porque, pra vocês terem uma noção, aqui os apartamentos, eles são classificados que nem geladeira, assim, eles têm uns barrinhos, assim, que eles dizem A, B, C e D, então quanto mais... letra mais baixa, quer dizer que eles são menos isolados, então quer dizer que você vai gastar mais energia para aquecer ou para outras coisas, geralmente para aquecer. Então você vai ter que contratar separado. Antigamente eu ia falar para vocês que tinha que evitar a energia elétrica e ir pro gás, mas eu fiz esse vídeo aqui, outro vídeo aqui no Cards, falando sobre a crise energética aqui na Europa e tudo mais, e como grande parte do gás europeu acaba vindo da Rússia, né? Na França, somente 15%, então a gente não tá tão ruim quanto a Alemanha, que a Alemanha chega a ser 50% de toda a consumação de gás vem da Rússia. Mas o preço reflete aqui também, o preço aumenta, então é isso. Então, às vezes, sei lá, talvez encontrar um equilíbrio. Hoje em dia, tanto a eletricidade quanto o gás vai ficar o preço meio parecido. A gente ainda não teve um reflexo de preços muito grandes, como teve na Espanha, né, que meio que às vezes dobrou o valor da energia no mesmo ano. Aqui a gente não sentiu isso ainda, porque a França ela ainda tem bastante nuclear, tem bastante equilíbrio nesse sentido. Então, mas aumentou também, né? Aumentou como a gasolina também, que tem outro vídeo aqui no Cards que eu falei sobre o aumento da gasolina, e é uma crise que está acontecendo no mundo inteiro. Mas, voltando no negócio de apartamentos, geralmente essa parte não está no charge comprise. E tem gente, mesmo franceses, que acha que está. Então eu já falo pra vocês que não é. Pra ter uma noção, para um T2, por exemplo, você vai gastar entre 60, 85, 90 euros, tá? Dependendo exatamente da classe da geladeira que tiver o apartamento. Então é um valor por mês a mais do aluguel que você tem que prever para o pagamento de energia elétrica. E o gás, normalmente, se você tiver alguma coisa a gás, normalmente ele tá junto, da charge comprise. É só a eletricidade mesmo que é separado. Vai depender muito de cada anúncio, cada coisa com o proprietário. Então, assim, eu aconselho sempre a perguntar. Pergunta mesmo se seja redundante, parecer que é redundante. Perguntar aí o gás, e a eletricidade, o que tá dentro da charge comprise. Às vezes eles botam na descrição, mas às vezes não é claro. Então, pergunta pra ter realmente certeza. Então, pra finalizar, tem um chamado état de lieu, né? Les états de lieu. Gente, o que é esses états de lieu? Geralmente, o proprietário pode pagar uma agência pra fazer, se você fazer junto com o proprietário, ou ele mesmo pode fazer os états de lieu, ou a agência vai fazer dentro daquele frais d'agence, que eu falei pra vocês mais cedo, tem uma parte de 150, 180, que é para esse état de lieu. O que é? É uma constatação, vem uma pessoa junto contigo e a gente vai constatar, aqui tem uma mancha, aqui tem não sei o que, blá blá blá. Que daí você vai estar tudo escrito do que já tava no apartamento antes de você entrar. Porque o que acontece? Quando você sair, o apartamento tem que estar do mesmo jeito que tá escrito ali. Então, caso tiver algum problema, ou eles arrumam antes para tirar aquilo ali, ou eles deixam no état de lieu e depois, né, quando você voltar, quando você dizer assim, vou embora, você vai dizer assim, essa mancha não fui eu que fiz, entendeu? Eu quero meu calção de volta. Porque o état de lieu, ele protege você, mas também protege
o proprietário. Então é bem importante fazer, tá? E às vezes tem proprietários que fazem de graça, que fazem com eles mesmos fazem, eles pegam papel e tal. Aqui onde eu tô, ele fez. Ele mesmo, porque ele disse que tinha pago e ele viu, eu consigo fazer igual. E tem gente que paga alguém extra, tem gente que... E normalmente quando é em agência, sempre tá embutido no frais d'agence. Então, tipo, 300 e pouco vai pra agência e o 100 e pouco vai pra esses états de lieu. Então é muito importante fazer isso, tá, gente? Pra ter certeza e olhar bem os detalhezinhos, né? Pra ter certeza que você não vai sair dali sem o calção, caso você trocar de apartamento. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Quero ver se esse vídeo chega aí aos 100 likes pra gente conseguir fazer essa simulação, né? Realmente mostrar no site como é que é e tal. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. E também mais informações, mais coisas diferentes e tal, também tem o meu Instagram, tá bom? Um beijo, um bisu bisu e à la prochaine vidéo. Tchau, tchau!